Ao instalar o Lightspeed Cache para melhorar o carregamento do seu site WordPress, você vai ver que aparece uma nova opção no seu menu, aqui Lightspeed Cache, e um monte de opções para você escolher. Existem muitas opções de configuração aqui e a princípio pode parecer um pouco confuso, mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais configurações do Lightspeed Cache que vão impactar na performance, no carregamento do seu site WordPress e vão fazer com que ele carregue mais rápido. Antes de mais nada, é importante entender que o plugin do Lightspeed Cache ele vai funcionar melhor, ele vai ter mais desempenho com um site que está instalado em um servidor Lightspeed. Lightspeed é um tipo de tecnologia que foi desenvolvido para facilitar, para tornar mais eficiente o carregamento das aplicações da web que estão dentro de um servidor. Porém, não é toda a hospedagem que utiliza o Lightspeed. Para você saber se o seu site está rodando num servidor Lightspeed, é muito fácil. Você vem no seu site, aqui no WordPress, você vem em Ferramentas e na opção Diagnóstico. Aí você vem aqui nessa aba Informação e bem aqui na parte de servidor vão ter algumas informações e uma dessas informações é essa daqui, Servidor Web, que é logo essa segunda informação. E aqui no meu caso ele está dizendo que é Lightspeed. Como eu disse, não é toda a hospedagem que utiliza essa tecnologia. As principais, as mais conhecidas aqui no Brasil que utilizam Lightspeed é a Hostinger, que é a recomendada aqui do canal. Tem vídeo sobre a Hostinger que eu vou colocar no card na descrição. Outra bastante usada, a TurboCloud e a DigitalOcean. São outras duas hospedagens que utilizam o Lightspeed. Esse é o site que eu vou otimizar utilizando o plugin do Lightspeed. Nesse momento, ele não tem nenhum plugin de cache, nenhum plugin, não foi feita nenhuma otimização aqui para o carregamento desse site, por isso também que ele está com a nota tão baixa. No desktop até que já está mais ou menos, mas no celular realmente está bem ruim essa nota. Mas vamos lá para as configurações. Se você tiver hospedado o seu site na Hosting, com a instalação automática, o plugin do Lightspeed Cache ele já vem pré-configurado, ele já vem pré-instalado, melhor dizendo. Mas se não, é só procurar lá no repositório e instalar aqui para você. A primeira coisa que eu quero falar é que tem aqui as pré-definições. Nessas pré-definições, você pode escolher aqui algum desses graus, algumas dessas pré-configurações aqui e aplicar no seu site. A recomendada dele é essa daqui, avançada, que não é nem muito básico. As otimizações que são feitas, elas não são tão simples, mas também não são tão agressivas, como no caso aqui de agressivo e extremo. Se você quiser aqui uma solução rápida para os seus problemas, clica aqui em aplicar pré-definição. Agora, se você quiser entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui e evitar de ter erros no seu site, de ter erros nas suas páginas, no design do seu site e não saber o que está acontecendo, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o básico essencial que você precisa saber. De um modo geral, eu não recomendo utilizar aqui essas pré-definições, porque se acontecer alguma coisa com o seu site, se ele quebrar em alguma coisa, um botão que para de funcionar, você não vai saber o que aconteceu e provavelmente vai ser alguma dessas configurações aqui que foram mexidas. Então, o que eu recomendo é configurar aqui na mão mesmo, coisa por coisa, e ir verificando se a página continua ok, se não vai ter nenhum problema, se o site continua funcionando normalmente, porque também se você mexer em alguma coisa, se você mudar alguma configuração e der problema lá na página, é só você ir lá e desativar e desconfigurar o que você acabou de fazer. Você vai saber exatamente o que causou o problema. Já quando você aplica aqui uma dessas pré-definições, você não sabe o que originou o problema no seu site. Então, a primeira coisa é vir em geral. Aqui você vai clicar em solicitar chave de domínio, que ele está dizendo que vai demorar 14 minutos para poder gerar essa chave. Eu vou aguardar um pouquinho aqui e a gente vai ver se vai demorar isso tudo mesmo. Quando estiver pronto, eu volto. Alguns segundos depois e a chave já foi gerada e já foi aplicada aqui automaticamente. Beleza? Vamos seguir adiante. Modo visitante aqui eu vou deixar ativado e otimização de visitantes também. Basicamente, isso aqui, o que ele faz? Ele otimiza o carregamento da página, a visualização da página para quem está visualizando pela primeira vez. Basicamente, o que é que isso aqui vai fazer? Ele vai otimizar imagens, códigos, tudo que está rolando ali na página para quem está visitando pela primeira vez, para que o site carregue o mais rápido possível.
Então, sim, você vai querer isso aqui ativado. IP do servidor, você pode pegar isso lá dentro da sua hospedagem. No caso da hosting, a gente consegue acessar aqui em início, na parte da hospedagem, gerenciar, detalhes da hospedagem, e aqui é o número de IP. Jogo ele aqui dentro. Notificações eu coloco desativado, porque eu não quero ficar recebendo todas as atualizações no meu e-mail. E salvar alterações. Vale destacar que eu não vou explicar a razão por trás de toda e qualquer configuração aqui. Eu vou falar o básico, o que eu faço em todos os meus sites. E se você tiver curiosidade, se você quiser saber mais, entender melhor, basta você ler aqui o que tá embaixo, né, na descrição de cada um desses itens. Depois de geral, a gente vem aqui para cache. Em cache, eu vou deixar ativado. Cache para usuários desconectados, eu vou colocar desativado, porque ele não vai ficar me mostrando a versão de cache se eu estiver logada no site. Então, no caso, se eu estiver fazendo alterações no site, criando uma página, eu não vou querer que o cache esteja ativado, porque o cache ele vai me mostrar uma versão estática do meu site, uma versão que está guardada lá no servidor, que essa versão ela é otimizada e ela não fica atualizando direto, ela fica atualizando de tempos em tempos. É como se fosse uma fotografia do seu site que vai ser enviada para quem está acessando pela primeira vez. Mas se eu estou fazendo atualizações ali em tempo real, eu quero ver as atualizações, não quero ver uma foto de 1 hora atrás do meu site. Então o cache funciona dessa forma e por isso eu quero deixar ele desativados para usuários conectados. Cache de comentaristas eu coloco desativado e o resto das opções aqui eu deixo tudo ativado, que basicamente elas vão fazer com que o tema funcione de uma forma melhor e o PHP também funcione de uma forma mais otimizada. Salvar alterações. Depois eu venho aqui para a segunda aba, TTL, que eu deixo todos esses números aqui do jeito que eles estão. Não mexo nada. Depois eu venho para limpar. Limpar tudo na atualização eu deixo ativado. Isso quer dizer que ele vai gerar um novo cache toda vez que um plugin for atualizado, que o próprio WordPress for atualizado. Essa configuração faz com que ele atualize automaticamente a versão do cache. E lembrando que você pode limpar o cache manualmente, sem ser através aqui dessas configurações, vindo nesse atalho aqui que aparece depois que você instala o Lightspeed Cache, e é só clicar para limpar tudo. Então, depois de atualizar uma página, depois de criar uma página, se você quiser atualizar a versão do cache para que ela fique disponível, essa versão da página fique disponível para todos os usuários, você pode manualmente vir aqui nesse botãozinho e clicar para limpar tudo. Às vezes, quando você está editando uma página, o seu cliente pode não ver a atualização que você fez e geralmente é só uma questão de cache mesmo que você precisa limpar para que ele possa visualizar. Fornecer conteúdo obsoleto eu deixo desativado e o restante aqui das opções do mesmo jeito, deixo como está. Salvar alterações. Exclusões. Pode manter como está também, não tem o que fazer aqui. ESI eu deixo desativado. Quando esse ESI ele está ativado, o site ele vai carregar, a página vai carregar em blocos para o navegador e depois o navegador tem que reorganizar esses blocos para que a página apareça na ordem correta. E o próprio Lightspeed Cache diz que isso não funciona muito bem, é melhor deixar com que o navegador ele carregue logo tudo de uma vez. Então, deixo desativado isso aqui e se isso aqui está desativado, o resto também todo vai ficar desativado. E aí, salvar alterações. Agora, em objeto, cache de objetos eu deixo ativado, deixo essa opção padrão aqui, conexão persistente ativado, cache WP admin ativado e armazenar transientes desativado. Esse armazenar transientes aqui evita bastante aquele erro que acontece quando você está editando o Elementor e você coloca para atualizar e ele fica dando aquele erro 500. Ele não atualiza o que você acabou de modificar. Quando isso acontece, geralmente basta você ir no seu plugin de cache e limpar os transientes. Porque isso acontece porque esses transientes eles ficam acumulados e aí chega um momento que eles ocupam todo o espaço da memória e não deixa com que você atualize as coisas, as novas informações que você está colocando na página. Então, se você colocar desativado, ele nem sequer vai armazenar esses transientes e já vai evitar esse erro aí de cara. Então, salvar alterações. Aí a gente vem agora para navegador. Cache do navegador ativado. Esse tempo aqui em segundos ele corresponde a 1 ano, dá até para ver aqui, 52 semanas. Para a maioria dos sites, isso aqui vai funcionar. No caso de um e-commerce, você pode reduzir isso aqui para 1 mês. E aí é só pesquisar quanto que é 1 mês em segundos e colocar
o valor aqui e salvar alterações. Por último, agora aqui, avançado, venho aqui para essas duas opções, melhorar a compatibilidade, deixo ativado, e clique instantâneo, também ativado. Aí ele está falando aqui, ó, isso vai gerar solicitações adicionais no servidor, o que aumentará a carga. Então, depende da potência da sua hospedagem. Você pode fazer sim. Você pode fazer o seguinte, ativar, salvar alterações e verificar se está tudo certo aqui no seu site. Então, vou até atualizar aqui o meu. Vou pegar aqui o link, ele demorou um pouquinho para carregar. Eu vou testar a página novamente para ver se está melhorando a performance. Ele me deu uma nota aqui já muito boa, 91. Então, já melhorou bastante. Então, eu vou deixar isso aqui ativado, mas vou ficar com atenção. Qualquer coisa, se o site começar a ficar lento, se o servidor começar a ficar lento, eu já sei que esse aqui é uma das possíveis coisas que podem estar causando e eu volto e desativo. Por hora, eu vou deixar salvo aqui as alterações. Aqui, CDN. CDN é um outro tópico totalmente distinto aqui. Tem vídeo no canal só sobre isso. O que você tem para fazer nesse caso aqui é conectar o seu CDN com o Lightspeed Cache. Eu ensino isso no vídeo onde eu falo sobre CDN. Se você não tiver um serviço de CDN, não vai fazer muita diferença por enquanto, a gente pode seguir aqui para as outras opções. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, link de vídeo no card e na descrição. Próxima opção aqui, otimização de imagem. Vamos vir aqui para a segunda aba. Cron de solicitação automática deixo ativado. Cron de recuperação automática ativado. Otimizar imagens originais ativado. Remover backups das imagens originais ativado. Otimizar sem perda de qualidade. Eu deixo desativado. Por quê? Porque quando eu subo a minha imagem aqui para o WordPress, eu já fiz o tratamento dela antes. Então, eu já otimizei ela para o menor tamanho possível, mantendo a qualidade. Eu gosto de fazer isso manualmente, separado, porque eu vou testando diferentes níveis de compressão para ver qual o melhor que eu consigo com o menor tamanho. Às vezes eu consigo comprimir bastante a imagem e manter a qualidade, mas às vezes não, depende muito da imagem. Então, eu não gosto de deixar esse processo automático, eu gosto de fazer manualmente e subir a imagem já otimizada. Então, por isso eu deixo essa opção desativada e eu tenho um vídeo aqui também no canal ensinando como que faz essa otimização de imagens antes de subir aqui para o WordPress. Link no card e na descrição. Preservar dados, eu deixo essa opção aqui desativada e substituição eu deixo desativada. E substituição de imagem WebP eu deixo desativado porque também eu mesma subo a imagem aqui em WebP, eu não quero que ele faça isso aqui por mim. E aí, salvar alterações. Vou recarregar aqui meu site para ver se continua tudo certo. Eu recomendo que você faça a mesma coisa. Você vai fazendo as alterações e vai verificando se está tudo certo, se teu site continua funcionando, se as animações, se os botões funcionam, tudo direitinho. Agora vem a parte mais delicada de todas, a parte que geralmente é capaz de quebrar o seu site, que é aqui em otimização de página. Você vê logo que o próprio Lightspeed Cache está dando vários avisos aqui, porque essas opções elas são importantes e você não deve sair ativando tudo aqui aleatoriamente. A única opção que eu ativo aqui é essa, minificar CSS. Combinar CSS eu deixo desativado. Geralmente isso aqui causa muitos problemas. O CSS basicamente é o visual da sua página, é o que dá o estilo para a sua página. Quando você ativa aqui essa opção, o código de CSS ele fica mais enxuto, ele fica mais fácil de ser lido, mas isso pode gerar problemas na leitura e pode gerar problemas na apresentação do site. Então, às vezes, por 1 segundo, por 2 segundos, seu site vai aparecer lá todo desconfigurado. Então, vale a pena perder um pouquinho de performance, às vezes, para que o seu site apareça com a cara que ele tem, sem estar desconfigurado, sem parecer que ele está quebrado para o usuário. Nem é legal para a experiência do usuário isso, e nem o Google gosta quando acontece isso no site, ele coloca o site para ser ranqueado lá embaixo. Veja que ele está dizendo aqui que essa opção ela está ativada por padrão no modo visitantes de primeira vez. Então, se você quiser ter certeza que o seu site não vai aparecer quebrado para nenhum visitante, você desativa aquela opção lá do começo, que está em geral. Essa opção aqui, ó, Lightspeed, geral, modo visitante, ativado, ativado. Essa opção aqui é para quem vai visitar o site para a primeira vez. Essa configuração diz respeito a isso. Com ela ativada, essas otimizações de CSS aqui vão acontecer automaticamente. Se você não quiser que isso aconteça, desativa o modo visitante e otimização de visitantes.
Então, o resto aqui eu deixo todo desativado, como eu disse. E aqui, a única coisa que eu mudo é otimização de exibição de fonte, eu deixo padrão e salvo alterações. Configurações de JavaScript. Minificar eu deixo ativado e o restante aqui desativado, porque é a mesma questão que eu falei. Vai otimizar o código, mas pode fazer com que o código não seja lido corretamente e algumas coisas parem de funcionar, principalmente parte de animação, parte de botão, as coisas que mexem no site podem parar de funcionar se você ativar essa parte aqui de otimização do JavaScript. A única otimização que eu faço é essa, minificar JavaScript. Carregar JS de forma adiada, eu deixo aqui adiado. Salvar alterações e vou recarregar meu site aqui para ver se continua tudo bem. Vou dar uma limpada aqui, né, no cache e parece que tá tudo certo. Agora, configuração de HTML, minificar ativado, controle de pré-busca ativado, remover string de consulta, eu deixo desativado, carregar Google Fontes, eu deixo desativado, remover Google Fontes, eu deixo ativado, porque eu adiciono as minhas fontes aqui manualmente através do elemento. Isso também é um tipo de otimização que facilita muito o carregamento da página quando você desativa as fontes do Google. Quando as fontes do Google estão ativadas, o site, toda vez que ele abre, ele tem que puxar um requerimento para o Google Fontes, o que que vai adicionar alguns milissegundos aí no carregamento do seu site. Se você desativa essa conexão e você sobe as fontes manualmente, você já tirou isso aí do seu caminho. Se você não souber como fazer isso, também tem vídeo onde eu ensino a fazer isso. Se você não quiser mexer com isso agora, deixa ativado, porque se você desativar, não vai aparecer as fontes do Google no seu site. Remover emojis ativado e remover tags no script ativado. Salvar alterações. Configurações de mídia agora. Eu deixo tudo aqui ativado. Lembrando que, se você deixa isso aqui, carregamento lento de imagens ativado, ele vai fazer aquele carregamento otimizado das imagens da sua página. O que acontece? Você tem uma página lá de vendas, por exemplo. Para o seu site carregar, se isso aqui estiver desativado, ele vai ter que carregar todas as imagens da página para poder carregar a página para o usuário. Se isso aqui está ativado, ele só vai carregar a imagem de acordo com que o usuário vai baixando a página. À medida que a imagem for aparecendo, aí ele vai carregar. Ele não vai carregar uma imagem que está lá no final da sua página para poder fazer com que o site apareça. Ele vai adiar esse carregamento para o momento em que a imagem for ser usada, que a imagem for aparecer. Salvar alterações. Em VPI eu deixo tudo ativado, salvar alterações e vou verificar de novo que está tudo certo no site. Beleza, tudo ok. Agora, exclusões de mídia. Aqui você vai colocar os links das imagens que você não quer que fiquem com carregamento lento. Geralmente você vai colocar aqui a logo do site. Esse é um tipo de imagem que você não quer, que tem o risco de não carregar. Então você coloca o link aqui. Você pode também colocar as imagens que aparecem nas primeiras dobras das páginas quando elas são carregadas. Para você pegar esse link, basta você vir aqui em mídia, você pega o logo e copia aqui o URL do arquivo e joga aqui dentro. Depois salva alterações. Localização. Eu deixo tudo ativado. E aqui em Popular Scripts eu coloco scripts que são comuns de serem carregados numa página para que ele pré-recarregue aqui automaticamente. Eu vou colocar os links na descrição para você utilizar também. E aí eu clico para salvar alterações. Vou limpar o cache aqui mais uma vez, limpar tudo. E vou abrir o meu site numa guia anônima. Tô vendo que tá tudo funcionando aqui direitinho. A página tá correta. Os botões estão funcionando. Então, tudo ok aqui. As configurações que eu fiz não impactaram de forma negativa da página. Agora, eu vou fazer um novo teste aqui de velocidade para ver se melhorou ainda mais desde a última vez que eu testei. Eu abri até em outro navegador aqui, o PageSpeed Insights, e eu vou clicar para analisar. E tá aqui, eu tô com a nota de 91, que é muito bom. No computador eu tô com 97, né, quase 100, e o meu site ele tá carregando em 1.7 segundos, o que é muito bom para uma hospedagem compartilhada, que é a hospedagem que eu tô utilizando aqui nesse site. Então você vê que tem outras otimizações que eu poderia fazer aqui, uma delas é de CSS, só que se eu for fazer essas otimizações, eu tenho que mexer naquelas configurações lá que eu falei que podem quebrar o site. Então, nesse caso aqui, eu abro mão de fazer essas otimizações para que o site ele carregue com a aparência que eu quero que ele tenha.
Se você perdeu algum detalhe, reveja o vídeo com calma, vai ter aqui embaixo a marcação de cada coisa que eu fiz, em cada otimização, em cada etapa que eu passei, para que você possa revisar mais facilmente. O mais importante é você ir fazendo as otimizações e ir testando para ver se o seu site não vai quebrar, se a sua página não vai ficar toda bagunçada. E um último ponto de atenção que eu quero que você tenha aqui é não utilizar plugins de cache duplicados. Então, se você escolher o Lightspeed Cache para fazer essa otimização, use somente ele. Não use, por exemplo, o Lightspeed Cache e o WP Rocket, ou o Lightspeed Cache e o WP Fastest Cache, pensando que se você tiver vários plugins de otimização, você vai otimizar mais o seu site. Não, é justamente o contrário. Se você tiver vários plugins de otimização, eles vão entrar em desacordo e vai acabar que não vai otimizar de jeito nenhum o seu site. Então, escolha um, faça as configurações. Eu recomendo o Lightspeed Cache, ele é gratuito e bastante completo. Faça as configurações direitinho que você não vai ter problema. Como eu falei, o link das hospedagens que utilizam a tecnologia Lightspeed vão estar aqui embaixo, assim como cupons de desconto, os links com os menores preços. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. E para continuar aprendendo sobre criação de sites com WordPress e Elementor, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou te recomendando aqui do lado.